Na aula de hoje nós vamos falar sobre os chamados eixos centrais de inércia. Primeira definição. Vamos imaginar uma figura plana qualquer os infinitos eixos que passam pelo centro de gravidade. Existem dois especiais com relação aos quais os momentos de inércia são o máximo e o mínimo. Digamos que sejam, por exemplo, esse aqui e esse. Estou fazendo isso no olhômetro, né? Eu vou representar, digamos que esse aqui seja um momento de inércia com relação ao qual o momento de inércia esse aqui é o máximo, vamos chamar de I máximo. E esse é o momento de inércia com relação ao qual o eixo com relação ao qual o momento de inércia é o mínimo. Tá? Esses dois eixos são chamados de eixos centrais. Os momentos de inércia correspondentes, que são o I máximo e o I mínimo, são chamados de momentos de inércia centrais. Existe uma definição diferente que fala em momentos e eixos principais, centrais, mas não interessa. Para nós, na prática, o que interessa são, dentre os infinitos eixos que passam pelo G, o que tem momento de inércia máximo e momento de inércia mínimo. Vamos chamar esses de momentos centrais, porque esses são os que interessam na prática, tá? Bom, como é que nós fazemos para determinar os momentos centrais de inércia e os eixos correspondentes? Nós vamos fazer uma análise de rotação de eixos. Nós vamos fazer o seguinte, vamos imaginar aqui a nossa figura. E vamos imaginar dois sistemas de eixos. Eu vou chamar esse sistema aqui de XY. E o outro sistema de eixos é obtido a partir de XY por rotação. Esse é o sistema UV. E θ é o ângulo que define essa rotação. Tá? Eu vou determinar como que os momentos de inércia variam com essa rotação e aí vou fazer uma análise de extremos dessa função. Eu sei que eu acabei de definir que os momentos centrais se referem a eixos que passam pelo centro de gravidade, mas a análise eu posso fazer com relação a qualquer origem. A origem pode ser um ponto O qualquer aqui. E o que eu fizer para determinar os eixos de máximo e mínimo momento de inércia com esse polo, O, valem também para o centro de gravidade. Tá? Vamos imaginar então que eu conheça os momentos de inércia no sistema azul. São dados o IX, o IY e o IXY. Eu quero os momentos de inércia no sistema verde. Tá? Bom, no fundo é só fazer uma relação entre as coordenadas, né? Se vocês pegarem um ponto qualquer aqui da figura, um ponto P qualquer, no sistema azul as coordenadas são, essa aqui é a coordenada Y e essa aqui é a coordenada X. Tá? No sistema verde, as coordenadas serão isso aqui é a coordenada V e essa aqui tá ruim, hein? E a coordenada U.
coisa assim. Mais ou menos, né? Bom, como é que a gente estabelece essa relação? A gente estabelece essa relação olhando para essa figura aqui, ó. Eu vou prolongar isso aqui assim. Tomar uma paralela ao eixo U. E, portanto, uma perpendicular a essa reta, né? E vou dizer que eu vou fazer aqui também, ó. Isso é chato mesmo. Tomar essa perpendicular. E vou dizer que U é igual. U é esse tanto aqui, que é igual a esse tanto aqui. Eu vou dizer que vale x cosseno de θ. X cosseno de θ é esse pedaço, né? X vezes o cosseno de θ. E daqui até aqui é igual a esse pedacinho aqui, que é y seno de θ. Vejam que esse ângulo aqui também é θ. Esse aqui também é θ, né? Então dá x cosseno de θ mais y seno de θ. Tá? E o V, que é esse pedacinho aqui, esse pedacinho vai ser esse pedação todo, que é y cosseno de θ, y cosseno de θ é tudo isso, menos esse segmento. Esse segmento é igual a esse aqui, que é x seno de θ. Tá? Essas são as relações que exibem as mudanças de coordenadas. Um parênteses. Se vocês, voltando aqui na aula passada em que a gente fala, ou retrasada, que a gente estava falando sobre momentos estáticos, num dado momento eu falei que se o momento estático é zero em relação àqueles dois eixos, horizontal e vertical, passando pelo G, vai ser zero em relação a qualquer eixo passando pelo G. Vocês deduzem essa propriedade a partir dessas relações aí. Depois vocês pensam como é que isso funciona. Bom, como é que eu faço aqui então para calcular os momentos de inércia no novo sistema de eixo? Vamos calcular, por exemplo, o momento de inércia em relação a U. O momento de inércia em relação a U vai ser a integral de V ao quadrado, né? Momento de inércia em relação a U vai ser a integral na área de V ao quadrado. Agora, V vale quanto? É y cosseno menos x seno. Y cosseno de θ menos x seno de θ ao quadrado na área. Né? Bom, se eu abrir isso aqui, vai dar a integral na área de y ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, né, o quadrado do primeiro, menos a integral na área de 2 vezes x vezes y vezes seno de θ cosseno de θ, mais a integral na área de x ao quadrado seno ao quadrado de θ. Né? Veja, nessas integrais aqui, peguem essa aqui, por exemplo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma somatória para cada ponto
Para cada ponto aqui, eu estou considerando em torno dele uma área infinitesimal dA, não é? E para cada ponto eu estou pegando a coordenada y ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ. Bom, eu pego a coordenada y ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ para esse ponto. Depois eu pego esse outro ponto aqui, tomo a coordenada y ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ. É o mesmo cosseno ao quadrado de θ. O cosseno ao quadrado de θ é constante, não varia de ponto para ponto nessa seção. Então ele pode sair da integral, né? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Quando eu tirar esse cosseno ao quadrado de θ da integral, vai ficar a integral de y ao quadrado. Isso nós já vimos o que é. É o ix. Né? Aqui é a mesma coisa, ó. Nessa integral, quem varia de ponto para ponto são as coordenadas x e y do ponto. Agora, o seno de θ e o cosseno de θ não variam de ponto para ponto, né? Eu posso tirar esses dois da integral e vai ficar... O que vai sobrar aqui dentro vai ser a integral de x vezes y. Esse é o produto de inércia. Então isso aqui vai dar o ixy, que multiplica duas vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Mais, aqui o seno sai da integral. Vai ficar a integral de x ao quadrado. A integral de x ao quadrado é o momento de inércia em relação a y. Tá? Bom, aqui, para melhorar o aspecto dessas expressões, vamos usar umas identidades. O cosseno ao quadrado de θ é 1 mais o cosseno de 2θ dividido por 2, né? O seno ao quadrado de θ é 1 menos o cosseno de 2θ dividido por 2. E o 2 vezes seno de θ cosseno de θ é o seno de 2θ. É isso mesmo, né? Acho que é. Bom, então, vejam como é que fica essa expressão. Se eu não errei nada. IU, que é o eixo girado de um ângulo θ, vai ficar, olha, tem uma parcela que não depende de θ, que é meio ix mais meio iy. É ix mais iy dividido por 2. Depois, multiplicando o cosseno de 2θ, vai ficar o ix sobre 2 menos iy sobre 2. Ou seja, ix menos iy sobre 2 vezes cosseno de 2θ. Tá? E depois, multiplicando o seno de 2θ, vai aparecer menos ixy. Tá? Deixa eu ver. É isso aí. Tá bom? Então a gente tem os momentos de inércia no eixo girado de θ, como função dos momentos de inércia no sistema de eixos original. Tá certo? Percebam que essa equação vale para qualquer valor de θ, né? Não há nenhuma restrição quanto ao valor de θ. Eu posso botar um θ qualquer e esse vai dar um momento de inércia correspondente. Por exemplo, se eu jogar θ igual a 0, tem que dar um momento de inércia em relação a x, né? Vamos ver, joga θ igual a 0 aqui, esse cosseno dá 1 e isso aqui dá 0. Então vai ficar isso mais isso que dá o ix. Se vocês jogarem aqui θ igual a π sobre 2, 90 graus, tinha que dar o y. Se for 90 graus aqui é o cosseno de 180, dá menos 1. E aqui vai dar seno de 180, que é 0.
Quando eu fizer essa parcela menos essa parcela, vai dar o y. Tá? Então vale para qualquer ângulo θ. Em particular, vale também para o IV. Se em vez do ângulo θ que caracteriza o eixo U, eu jogar θ mais π sobre 2, vai resultar o IV. Né? Então, uma forma mais adequada de representar essa expressão é o seguinte: isso aqui não é I de U. Vou apagar isso aqui e vou escrever assim, ó, isso aqui é o momento de inércia com relação a um eixo que forma um ângulo θ qualquer. Tá? Essa vai ser a origem do nosso estudo de extremos, né? Vai ser essa expressão aí. Analogamente, eu não vou deduzir isso aqui porque a gente não ganha nada com isso. Se vocês fizerem o cálculo do produto de inércia com relação a esse novo sistema de eixos, vai dar isso aqui, ó. Vai dar ixy vezes o cosseno de 2θ mais ix menos y sobre 2 seno de 2θ. Tá? Bom, então essa aqui vai ser a equação 1. Ela dá um momento de inércia em relação a qualquer eixo que forma um ângulo θ com eixo x. E essa aqui vai ser a equação 2. Ela dá o produto de inércia com relação a qualquer eixo. Tá? Bom, o que a gente queria no começo era quais são os eixos com relação aos quais os momentos de inércia são máximo e mínimo. Né? O que a gente quer, no fundo, são os extremos dessa função i de θ. Para calcular os extremos dessa função é aquela coisa de sempre, é derivar em relação a θ, igualar a zero e ver quais são os ângulos correspondentes aos extremos e depois volta nessa função. Né? Então vamos fazer isso. Eu vou chamar de θ barra um ângulo correspondente a um extremo. Um extremo daquela função, obviamente. Né? Se θ barra é o ângulo correspondente a um extremo, a derivada de i em relação a θ, calculada em θ igual a θ barra, tem que dar zero. Não é isso? Então o que isso significa? Derivada disso em relação a θ, esse trecho é constante, vai dar zero. A derivada disso é menos 2 vezes o seno de 2θ. Então vai dar menos ix menos y, seno de 2θ, menos ix menos y, seno de 2θ barra. Estou calculando aqui essa derivada para θ igual a θ barra. Né? E a outra derivada vai dar menos 2 vezes o cosseno vezes o xy. Menos 2xy cosseno de 2θ barra. Isso aqui tem que dar zero. Tá? Conclusão. A tangente de 2θ barra vai dar menos 2 vezes i xy dividido por ix menos i y. Tá? Aqui tá feio, hein?
aqui é I, XY. Menos 2 vezes XY dividido por X menos IY. Olha, eu tenho X e Y e tenho XY. Isso é um número. Esse número pode ser positivo ou negativo, porque o X pode ser maior ou menor do que o IY, e o IXY pode ser qualquer coisa, inclusive zero. Tá? Então pensem bem, no círculo trigonométrico, se a tangente é um certo número, isso dá dois ângulos defasados de 180 graus, não é isso? Tem duas possibilidades. Agora, esses ângulos defasados de 180 graus são os dois θ. Né? Se 2 vezes θ significa dois ângulos defasados de 180 graus, vamos escrever isso aqui. Ó. A solução disso aqui é alguma coisa assim. É um certo 2 vezes θ1, é o primeiro ângulo que é cuja tangente dá esse negócio, e o outro ângulo cuja tangente dá esse negócio vai ser 2 vezes θ2, que vai ser o primeiro mais ou menos 180 graus, que é π, né? Tá certo? Isso significa que o θ2 é igual ao θ1 mais ou menos π sobre 2. Tá? Então vejam, os dois eixos, os dois extremos da função I de θ correspondem a eixos perpendiculares entre si. Né? A diferença entre o ângulo θ1 e o θ2 é π sobre 2 para um lado ou para o outro. Tá? Então essa é a primeira conclusão importante. Os eixos centrais são perpendiculares entre si. Isso vem daqui, ó. Tá? Isso é importante. Olha, a rigor, eu poderia parar aqui, porque vejam, eu tinha aqui uma função, aquela equação 1, tá aqui, que é I em função de θ, né? Eu já sei quais são os dois ângulos, basta tirar, fazer essa conta e vai ver quais são os dois ângulos, os dois eixos perpendiculares entre si. Com esses dois ângulos, eu volto naquela equação 1, volto aqui com esses dois ângulos e determino quem são os momentos de inércia, o máximo e o mínimo. Tá? O problema já está resolvido. Eu só quero gerar agora umas fórmulas mais amigáveis. Para gerar essas fórmulas mais amigáveis, antes eu quero fazer uma observação. Antes de gerar essa fórmula mais amigável, né? Nós vamos usar essa equação. Vou botar um quadradinho aqui, porque ela é importante. Nós vamos usar ela. Conhecendo os ix e y e o ixy, nós vamos usar essa fórmula para calcular os dois ângulos. Tá? Na verdade, basta calcular um, porque o outro a gente já sabe. Forma 90 graus. Aí o que eu não quero é pegar esse ângulo e jogar nessa fórmula 1, porque é mais uma conta chata. Tá? Tem um jeito de calcular o máximo e o mínimo sem ter que pegar o valor de θ e jogar naquela fórmula anterior. Mas antes de fazer isso, eu quero fazer uma observação importante. Isso nós vamos usar na sequência. Observação. O que acontece se eu jogar algum desses ângulos aqui, dados por essa relação, na fórmula do I e o V? Olha, antes eu vou reescrever essa fórmula do I e o V da seguinte maneira. I e o V, eu vou reescrever assim. Vamos imaginar, eu vou substituir os θ barra aqui, né? Vamos imaginar que o cosseno de 2 θ barra seja diferente de zero.
Se ele for diferente de zero, eu posso dividir tudo aqui por cosseno de 2 θ barra e depois multiplicar por 2 θ barra, né? Ou seja, colocar o cosseno de 2 θ barra em evidência. A gente só pode fazer isso se o cosseno de 2 θ barra for diferente de zero. Bom, se eu fizer isso, vai dar ixy mais ix menos y sobre 2, e aqui vai aparecer tangente de 2 θ barra. Ixy mais ix menos y sobre 2 vezes a tangente de 2 θ barra. Tá? Eu só posso fazer isso, repito, eu estou dividindo e multiplicando aquela equação por cosseno de 2 θ barra. Só posso fazer isso se o cosseno de 2 θ barra for diferente de zero, né? Bom, isso... o que acontece, hein? O que é esse negócio aqui? Esse termo. Se vocês jogarem tangente de 2 θ barra aqui, ó, tangente de 2 θ barra é menos 2xy vezes x menos y. Menos 2xy dividido por x menos y. Isso aqui vai dar zero, né? Tá certo? Esse uv que eu estou calculando é o iuv para θ igual a θ barra, né? Vamos escrever assim. Isso aqui é o iuv de θ barra. Isso aqui dá zero. Ou seja, com relação aos eixos centrais, o produto de inércia é zero. E se o produto de inércia é zero, é porque vale essa relação. E se vale essa relação, é porque a tangente de 2θ é aquela. Ou seja, o produto de inércia é zero se e somente se os eixos forem eixos centrais. Tá? Bom, essa expressão eu montei supondo que cosseno de 2 θ barra fosse diferente de zero, né? Agora, e se o cosseno de 2 θ barra fosse igual a zero? Se o cosseno de 2 θ barra fosse igual a zero, se o cosseno de 2 θ barra fosse igual a zero, a tangente tenderia a infinito, não é isso? Mais ou menos infinito. Isso significa que o ix é igual ao y. E aí vocês voltem para essa relação aqui. Eu estou estudando o caso em que cosseno de 2 θ barra é igual a zero. Isso aqui vai dar zero. Se o ix é igual a y, isso aqui vai dar zero. Então o iuv vai dar zero também. Tá? Embora eu tenha escrito aquela relação supondo o cosseno de 2 θ barra igual a zero, diferente de zero, se o cosseno de 2 θ barra for igual a zero, o iuv também vai dar zero. Tá? Então, essa é uma propriedade muito importante. O produto de inércia é nulo em relação aos eixos centrais. E só em relação a eles. A gente mostrou nos dois sentidos essa relação. É só e só em relação a eles. Tá? Então essa é uma outra maneira de definir os eixos centrais. Os eixos centrais são aqueles em relação aos quais o produto de inércia é zero. Bom, vamos voltar então. Essa é uma observação. Agora eu quero voltar ao que eu queria fazer. O que eu queria fazer era achar os extremos dessa função aqui de um jeito mais simples. Olha, tem um jeito mais simples de achar os extremos dessa função sem que tenha que calcular o θ e voltar aí. Para fazer esse jeito mais simples, eu vou precisar de um resultado auxiliar. Antes vamos reescrever aquela fórmula assim, ó.
Não é essa. É essa. Vejam que I de θ tem um termo constante, mais um termo constante que multiplica o seno, e mais um termo constante que multiplica o cosseno, né? Então, a gente poderia escrever assim, ó. I de θ vai ficar um termo constante que eu vou chamar de C, mais um termo constante que multiplica o seno de 2θ, mais um termo constante que multiplica o cosseno de 2θ. Tá? É só olhar naquela fórmula e a gente descobre quem são esses C, A e B. Vocês concordam que os extremos dessa função correspondem a C mais os extremos desse binômio aqui, como a gente costuma dizer? Bom, esse binômio é uma função muito conhecida, é muito usada em vários outros contextos, né? Eu gostaria de escrever isso aqui assim, ó. É um certo D vezes o cosseno desse mesmo ângulo 2θ menos um certo ângulo psi. Será que é possível escrever isso desse jeito? É só fazer o seguinte, ó, vamos abrir isso aqui, vai dar D vezes, olha, o cosseno dessa diferença é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, e eu vou só escrever na outra ordem, escrever assim, o cosseno do segundo vezes o cosseno do primeiro, mais o seno do primeiro vezes o seno do segundo, que eu vou escrever na outra ordem. Seno de psi vezes o seno de 2θ. Tá? Então veja que dá tudo certo se esse d cosseno de θ for igual a b. E se o d seno de... Desculpa, eu falei θ, mas era psi. E o d seno de psi for igual a A. Tá? Para escrever, então, essa expressão nesse formato, eu preciso descobrir quem que é o d e preciso descobrir quem que é o psi. Eu já sei. O d e o psi são tais que d vezes cosseno de psi seja igual a b. E o d vezes o seno de psi seja igual a A. Não é isso? Isso significa que a tangente de psi é igual a A sobre B. Tá? Esse psi que aparece aqui é o arco cuja tangente é A sobre B. Tá? E aqui, ó, se vocês elevarem ao quadrado e somarem, vai dar d ao quadrado é igual a 2 mais b2. E, portanto, esse d que aparece aqui esse d aqui é mais ou menos a raiz quadrada de A2 mais B2. Tá? No final das contas, esse I de θ fica assim, ó.
vai ficar aquele termo constante, que eu tinha chamado de C, né? C. E esse outro pedaço, eu vou escrever nesse formato aqui. Mais ou menos a raiz de A2 mais B2 vezes esse cosseno. Mais ou menos a raiz de A2 mais B2 vezes o cosseno de 2θ menos π. E esse π é tal que a tangente de π é A sobre B. Tá? Bom, esse mais ou menos aqui é complicado resolver essa questão desse sinal. Porque esse π, vejam de onde que ele vem. A tangente de π é A sobre B. Outra vez, dentro do círculo trigonométrico, existem dois ângulos defasados de 180 graus que vão dar a mesma tangente A sobre B. Então a gente não sabe exatamente quem é esse π que vai entrar. Existem duas possibilidades. Dependendo de qual for essa possibilidade, esse sinal aqui vai ser mais ou se é menos, ou vai ser menos. E isso depende também dos sinais de A e de B. É uma questão de sinais extremamente complicada e muito chata de resolver. Mas não importa. O que importa é o seguinte. No final, ou esse sinal é mais ou esse sinal aqui é menos. Não é isso? Vamos imaginar que seja mais. Não importa quem é esse ângulo π. Quais são os extremos dessa função? É mais 1 ou menos 1, não é? Então, se o sinal for mais, o I de θ vai ser C mais esse negócio aqui, vezes mais 1 ou vezes menos 1 nas situações extremas. Se o sinal for menos, vai acontecer a mesma coisa. O cosseno o máximo vai ser mais 1 ou menos 1. No final das contas, pense um pouco. Os momentos de inércia máximo e mínimo... Ups. Os momentos de inércia máximo e mínimo, eu vou escrever assim, vão ser C mais ou menos a raiz quadrada de A2 mais B2. Não é isso? Porque o máximo dessa função é mais 1. E o mínimo dessa função é menos 1. Combinados com esses mais ou menos aqui, vai dar esses dois extremos para a função. E nas variáveis originais do problema, a gente costuma chamar esses máximo e mínimo de I1 e I2. Esses dois aqui a gente costuma chamar de I1 ou I2. Né? Nas variáveis originais do problema, vejam o que vai dar. Eu tenho aqui uma fórmula fechada para o I1 e para o I2. O C era aquele termo constante. Cadê ele? O termo constante é Ix mais Iy sobre 2. Mais ou menos, dependendo se eu quero I1 ou I2, a raiz quadrada de A2 mais B2. Olha, eu vou escrever em outra ordem. O A era esse aqui do seno. E o B era esse do cosseno. Eu vou escrever B2 mais A2. Então vai ficar Ix menos Iy sobre 2 ao quadrado. Mais o Ixy ao quadrado. Tá? Então aqui tem uma certa amolação, mas no final das contas a gente gerou uma fórmula
que permite calcular os dois momentos de inércia máximo e mínimo sem precisar realimentar aquela equação de I em função de θ com os ângulos correspondentes aos eixos centrais. Tá? Então, eu sei que a volta aqui foi grande, mas qual que é o procedimento? É calcular os momentos de inércia em relação a dois eixos quaisquer, o ix, o y e o ixy. Tendo esses números, eu calculo os dois ângulos correspondentes aos eixos centrais. E usando essa equação, eu calculo quais são os momentos centrais. O que ficou faltando é estabelecer a relação entre os ângulos correspondentes aos eixos centrais e os momentos centrais, porque um dos ângulos define o I máximo e o outro ângulo define o I mínimo. E em nenhum momento eu consegui estabelecer essa relação. Bom, existem até equações que fazem essa relação, mas a demonstração delas é muito capenga e na verdade a gente não precisa. De modo geral, uma vez que a gente saiba quais são os eixos centrais, no olhômetro a gente sabe qual é o máximo e qual é o mínimo. Se isso não for possível, se eu não conseguir descobrir qual é o máximo e qual é o mínimo no olhômetro, aí eu faço aquele procedimento, né? Eu pego um dos tetas, jogo aqui, calculo qual é o I. Aí eu fico sabendo qual que é o I que corresponde a cada um dos tetas. Mas isso é raro, em geral basta usar essas duas fórmulas. E é o que eu vou fazer na sequência, tá?